sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. As mãos de Deus te trouxe aqui para ouvir as boas novas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão e sobre Ló, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ingratidão também. Então sejam bem-vindos, vamos lá ouvir e ler e meditar na gloriosa palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 13. Nós observamos em Gênesis capítulo 13 e fazemos uma autoanálise da palavra de Deus. Ela nos declara que Abraão ele não tinha nenhum filho com Sara. E Abraão então criou Ló, seu sobrinho, com muito amor, né? Abraão criou a Ló, cuidou de Ló, amou muito Ló, com certeza, sempre, né? E Abraão então tinha Ló como um filho para ele. E era uma vida assim muito abençoada. Deus então faz uma promessa para Abraão. Mas ao decorrer do tempo e dos anos, né, Ló cresce, se casa e tem uma esposa não tão assim abençoada, né, mas muito ambiciosa. Então, quando Deus começa a abençoar Abraão, que Abraão sai de perto do pai dele e vai ter a vida que Deus a ele prometeu, né? E Abraão vai então no propósito de obedecer à voz de Deus, de estar segundo os planos de Deus e fazer a vontade de Deus. Abraão então começa ali a adquirir riquezas, terras, bens que as mãos de Deus concedeu a ele, a Abraão. E nós observamos que Ló, no entanto, ele fica feliz, ele ajuda Abraão, né? Ele sempre está ali ombro a ombro com Abraão, ajudando Abraão, tudo que Abraão precisava, Ló estava ali presente, mas há um decorrer momento em que, infelizmente, né, a esposa de Ló começa então a ter ambição, né, e começa a dizer para Ló: Ló, nós precisamos de dinheiro, agora nós temos filhas, 2 filhas, precisamos de dinheiro, precisamos de um recurso, eu quero ser independente, vamos embora daqui. E Ló não vigiou e deu então atenção à voz adversária. E Ló então chega até Abraão e diz: tio, meu tio, eu estou com o senhor há tantos anos, mas agora eu quero ser independente, né? Eu quero ter aí os meus próprios bens, eu quero crescer, eu quero vencer. Então o desejo de Ló não era realmente aquele, mas ele queria agradar a sua esposa. E muitas das vezes nós, para agradarmos outras pessoas, acabamos aí ficando, né, numa situação delicada e também difícil. Então nós observamos que Ló, ele pede para Abraão, aí Abraão diz assim: olha, escolhe então a parte da terra que você quer. Pode escolher. Abraão era simples, ele era humilde e Abraão ele servia a Deus de coração mesmo, com sinceridade, né? Então Abraão ele não se importava muito com aquilo. Ele falou assim: não, qual a parte da terra que você quer? Você quer do lado direito, você quer do lado esquerdo? Você escolhe as terras, olha as terras e vê a terra que você quer para você. Então Ló ele resolve ali, ele observa as terras e quando ele olha, né, assim, com a visão não muito aberta, né, que ele não tinha sabedoria como Abraão tinha, e ele então escolhe as terras dele. E ele, naquele momento, decide: olha, eu vou para aquela banda de lá, eu vou ficar com aquela parte. E foi então ele para uma terra em que Deus não havia ordenado que fosse. Mas Deus continua dizendo a Abraão: Abraão, toda essa terra onde os seus olhos avistarem, eu darei a você e aos seus descendentes, né? E sua descendência será muito grande. Deus prometia isso para Abraão, mas Abraão até naquele momento tinha um grupo de membros com ele, um grupo de pastores de ovelhas e a sua esposa, né? Então Abraão naquele momento fica triste porque ele vê o seu sobrinho Ló partir. Então Ló levou a metade de todos os bens que Abraão tinha. Ló levou a metade de tudo, né? De todos os bens de Abraão, Ló levou a metade. E contando que todos os bens era realmente de Abraão e não de Ló. Mas Abraão não se importou, deixou ir. Muitas vezes temos que deixar ir quem não quer ficar. Temos que abrir mão, deixar ir aquele que não quer estar conosco. E Abraão, então, observando tudo isso, ele ficou em paz. Mas de repente o inimigo surpreende Ló. Ló vai para uma terra cheia de pecado, cheia de abominações, longe de Deus. Ló vai para um lugar onde é babilônico, onde ali é Sodoma e Gomorra, um lugar cheio de pecado, todo desorganizado. E Ló ali então ele entra em atrito com ele mesmo, diz para a esposa dele: isso aqui não é lugar para nós, não é lugar para nossas filhas criar, isso aqui não é lugar de nós morarmos. Mas a esposa dele, cheia de ambição, diz para ela: não, é aqui que nós vamos ficar, daqui eu não saio. E de repente aquele lugar começa uma grande guerra,
mortes e destruição. E Ló então é levado a cativo, ele, sua esposa e suas filhas, né, e sua criada, né, eles são levados ali a cativos, né, a escravos, né. Então isso os fez sofrer muito, e ainda todos os bens que eles levaram da parte que Abraão deu a eles, cedeu a eles, todos os bens, todo o dinheiro que eles levou, esses reis tomaram. E então Ló ficou sem nada, ainda ele, a esposa e as duas filhas, prisioneiros e escravos. Então eles começaram ali naquele momento a sofrer, né? Mas olha o coração daqueles que são fiéis e de que são verdadeiros. E por isso que não é bom guardar mágoa. Mesmo com tudo que ele fez para Abraão e a esposa dele fez, deixou Abraão sozinho. Abraão já tinha, né, ali como filho todos os dias na casa. Abraão então percebe que tem algo errado, que precisa ter notícias dele, e descobre que naquele lugar está tendo derramamento de sangue. Então Abraão fala, vamos atrás, eu preciso salvar, resgatar o meu sobrinho e todos que estão com ele, que são nossos. Todos que são nossos, nós vamos resgatar. É assim como o propósito de Deus, sempre está resgatando algumas coisas que nós perdemos no meio da caminhada, no meio do caminho, e Deus sempre vem resgatando e transformando, né? Então Abraão, ele colocou no propósito de ir resgatar a Ló. E quando Abraão vai resgatar a Ló, encontra lá uma situação muito difícil. Escravo, né, sem nada, perdeu todos os bens, mas Abraão mesmo assim não questiona Ló, resgata Ló, traz Ló de volta e o recebe de novo como seu filho e sobrinho, né? Então nós observamos nessa gloriosa palavra de Deus que muitas das vezes as pessoas não vigiam naquilo que querem e querem coisas que às vezes não vai agradar a Deus, vai fazer mal para elas, mas tem pessoas que são realmente teimosas, tem pessoas que você está falando, não vai, ela quer ir, ponto. Então deixe ir aqueles que não querem ficar. Deixem partir aqueles que não estão bem ao seu lado. Deixe partir, porque Deus proverá todas as coisas. Como Deus proveu na vida de Abraão, Deus proveu grandes bênçãos e vitória. E Abraão foi muito vencedor. Abraão não teve só um filho, mas dois, né? Os dois muito abençoados, os dois muito lindos. E Abraão possuiu em triplo tudo o que Ló perdeu. Abraão teve em triplo, de tal forma que distribuiu riquezas também para Ló, mas de uma forma melhor, né? Mais maravilhosa, mais abençoada. E nós vemos na palavra de Deus que muitas das vezes as pessoas têm um foco tão grande na riqueza que se tornam ingratas com a vida. Tem um foco tão grande em alguma coisa que se esquecem do Criador de todas as coisas, que é Deus. Porque antes de todos os bens, de todas as riquezas, de todas as coisas, vem Deus. Deus é prioridade, porque Deus criou todas as coisas. Então o nosso amor, o nosso coração deve estar voltado a Deus. E se você tentou ajudar alguém, e se alguém que você amou foi ingrato ou ingrato com você, se alguém que você amou muito te deixou, lembre-se que Deus não te deixa, Deus não te esquece, Deus não te abandona.